E aí galera do YouTube, beleza? Eu sou o Vladimir Melo do Sítio das Aves. Hoje eu venho mostrar um pouquinho das aves aquáticas e também mostrar algumas novidades que eu tenho aqui dos aquáticos. Algumas patinhas aqui já começaram a acasalar. Olha o patolino aí chegando para confirmar a presença. Nosso patolino aí. Tem uma notícia triste também para dar para vocês. Infelizmente o patolino não vai mais ficar aqui. Pois é, infelizmente apareceu uma pessoa e queria muito ter um pato. Então essa pessoa ama muito as aves, assim como eu. Então eu me senti, né, por estar fazendo uma pessoa feliz. Então essa pessoa tem apenas uma pata e queria um pato para fazer um casal e assim estar dando continuidade às aves. Então eu cedi o patolino, eu emprestei, aliás, o patolino vai para casa dessa pessoa, vai ficar lá por um tempo até produzir alguns filhotes. Talvez ele não volte mais, eu não sei, né? Mas por enquanto ele vai passar um bom tempo fora do plantel. Digamos que ele vai viajar e conhecer, né, uma patinha, formar um casal e ter bastante filhotes. Então tá aí. Acredito que esse será o último vídeo do patolino. Então vamos lá. Gente, ele é muito manso, ó. Muito mansinho. Eu tenho até pena, né? Desculpa dizer assim, mas tenho até pena, mas ele vai precisar ir, porque eu me senti assim, né? Eu poderia até emprestar outro pato, tem esse aqui, Lavanda, e tem o irmão dele, dois Lavanda, mas eu quero ali o outro, ó, belíssimo. Ficaram dois patos belíssimos, mas eu quero tirar algumas raças, ou seja, coloração dessas duas aves. Aí por enquanto vai ficar os dois irmãos e o patolino vai viajar. Então as patinhas já começaram a acasalar, inclusive os irmãos já começaram a acasalar com as patas. Então também teve uma ajuda, né? Uma coisa boa e uma coisa ruim, porque se eu deixasse o patolino, ele ia ser, né, o reprodutor com as outras patas. Mas foi até bom porque os irmãos ali vão ter chance de copular e fazer uma cruza de cores com as patas chocolate, as brancas e essas duas que eu tenho aqui. São patas belíssimas que já começaram também a acasalar, já estão prontas, né, para começar a produzir. Ali estão os gancinhos chinês brancos. Então, a novidade eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma das gansas começou a chocar. Essa gansa só botou 6 ovos e já chocou. Botou muito pouco. Daí então eu não quis tirar o choco porque eu não quero muitos gansos chinês brancos. Então eu deixei ela chocando, já fiz a ovoscopia e tem 2 ovinhos com embriões para nascer. Então, se Deus quiser, vai nascer 2 gansinhos. E aproveitando, né, para não perder a oportunidade, coloquei alguns ovos de marrecas de pompom. Então, vai ser muito legal uma gansa ter, né, os marrequinhos e ter seus próprios filhos. Aproveitei, né, usei o útero com agradável, já que as marrecas não chocam e a gansa é uma ótima mãe para estar criando aí os filhotes aquáticos. Olha o patolino aí, muito ciumento, né? Inclusive aqui tem um ninho com alguns ovinhos de patas. Acredito que seja de uma das patas brancas que está botando. Eu vi ela aqui logo cedo e tinha 3 ovos. E depois eu vim e olhei, já tinha 4. Então acredito que seja uma, inclusive acho que é essa aqui, ó. Muito linda, né? Gente, não é porque são minhas aves não, mas são muito lindas. Principalmente agora uma seleção que eu fiz, né? Cada vez mais tentando melhorar e procurar mais cores raras, cores diferentes. É uma coisa que eu prezo muito. Então estou com 8 fêmeas e 3 machos. O patolino vai sair
Então vai ficar 2 machos. Por enquanto vai ficar os 2 irmãos. Para mim tá vendo aí como vai ser a coloração das aves, né? Do cruzamento com essas cores aqui, ó. Os lavandas com chocolate branco. Essa cinza também, uma cor cinza quase chumbo. Então teremos aí bastante patinhos, se Deus quiser. Então vou estar aí caprichando aí na área dos patos. Por enquanto tá aí 4 fêmeas, né? 3 são novas e uma já é mais velha. Mas essa mais velha não quis iniciar a postura, então não sei quando, né? Pra mim a postura tinha ido até dezembro, mas inclusive foi até dezembro. Agora em janeiro ela chocou e nenhuma dessas aqui começou a botar. Vamos ver no que vai dar. Vamos agora que eu tenho também aqui algumas coisas para mostrar a vocês. Algumas mudanças que eu fiz aqui nas aves. Aqui estão os marrecos de pompom. Vocês podem ver, notar que apenas estão aqui os marrecos de pompom. Os que não tinha pompom, eu fiz uma seleção e acabei vendendo. Porque eu estou apurando, né, um pompom maior e mais bonito. Então eu precisei vender os marrecos sem pompom e deixar apenas os de pompom. O que acontece? A maioria das fêmeas que tinha não tinha pompom. Apenas 3 machos que eu vendi foram 8. 3 não, né, no caso não tinham pompom. E 5 fêmeas não tinham o pompom. E eu fiquei apenas com esse. E desses aqui eu também ainda vou fazer outra seleção. Por enquanto eu não estou tendo muito ovos para vender, mas ainda dá para atender aí algumas pessoas. Por enquanto eu vou ficar com essas aves, mas ainda vou fazer outra seleção para estar melhorando, tanto nas cores como no padrão da raça. Eu procuro sempre manter o padrão da ave, ou seja, um pompom bem grande. Tem algumas aqui que o pompom é pequeno, porém elas têm o pompom. Como os machos têm um pompom maior, então a genética é firmada nos machos, sim nas fêmeas, porque os pais e os avós são de pompom. Então, com certeza, os filhos vai nascer com pompom bem grande e alguns até sem, e outros com menor. Mas eu estou apurando cada vez mais. Esses são os marrecos mais velhos, são os primeiros. Eles andam em grupos separados. Esses aqui, ó, são os mais velhos. Esses outros aqui, ó, que acabaram de chegar, são os mais novos. Eles tipo que andam em um grupo separado, eles não se misturam. Estão misturados agora porque estou filmando, eles estão um pouco agitados. Mas eles não costumam se misturar. Eu também queria falar para vocês que infelizmente ainda está um mistério aqui. Já tentei de várias formas tentar, né, melhorar na questão do nascimento dos marrecos de pompom. Deixa eu explicar para vocês o que acontece. Sempre está morrendo marrequinhos dentro do ovo. Eu já estudei, aliás, eu já pesquisei em saber e não consegui identificar qual é o problema. Me falaram que deveria ter ou um macho ou a fêmea com pompom e outro sem. Então eu fiz o teste, separei, né, por algum tempo, deixei alguns assim separados, alguns de pompom e outros sem. Então o que aconteceu? Ainda continuou os ovos, os marrequinhos morrendo dentro do ovo. Então isso não tem nada a ver nessa questão. Então com certeza a questão da genética do pompom é muito falha, como eu até havia falado para vocês, né, há um tempo atrás, que a genética é falha, então deixa a desejar. Para você aí que está comprando ovos de marrecos de pompom, você tem que estar ciente, não só os meus, como de outros criatórios, de que os marrecos, alguns podem não nascer e até não gerar, devido ao quê? Devido à anomalia que acontece no pompom. Então isso é inevitável. Eu já separei, já fiz isso. Me falaram que também parentes, também acontece isso. Então eu introduzi alguns marrecos de sangue diferente e continuou a falhar a genética. Então não adianta, né? Sei que é inevitável, vou continuar criando. Então digamos que eu coloque 14 ovos para chocar. E dos 14 ovos,
nasce 6, 7. E os demais, alguns não nascem ou chegam a morrer antes mesmo do nascimento, nos últimos dias de vida. Mesmo assim, a taxa de eclosão ainda está 50%. Ainda está, para mim, ainda está boa. O pior é nada. Gente, se você tem marrecos de pompom e está com esse problema, não se preocupe. Vocês não podem desistir. O que acontece? Vocês continuem a colocar os ovos para chocar e de uma certa ninhada, 2 ou 3 vai se criar e você vai ter bastante marrequinhos. Então, eu não comecei com muitos, comecei com poucos, né? E hoje já tenho bastante e pretendo ter mais. Minha meta não parou por aqui. Eu quero misturar mais as cores e dar origem a outras cores diferentes. Se Deus quiser, futuramente eu terei outras cores. No momento eu estou com acho que 14 fêmeas. Apenas 5 ou 6 já são maduras, já são adultas. Aliás, são 6 adultas. E as demais são adolescentes, então não entraram na postura. Estão cruzando com certeza, mas não estão botando. Então vamos ficar no aguardo, né? Então é isso, para vocês que tem, olha, gente, é difícil gravar os marrecos. Esse aqui é um dos machos, um dos reprodutores que eu deixei. Vocês podem ver que o pompom dele é bem grande, olha só. Ele é novinho ainda, mas já é um belo marreco. Preto, né? Uma cor que quase ninguém gosta, mas ele não é totalmente preto, ele tem alguns detalhes cinza e o pescoço dele é meio verde. Então, para mim ele é belíssimo. Então, pessoal, vocês não devem desistir aí da criação de marrecos, devem continuar. Embora que nasçam poucos, né? Poucos marrequinhos, e desses poucos você vai multiplicar com fé em Deus e vai ter bastante. A questão é não desistir. Eu de início quase que desistia porque sempre estava morrendo, então é inevitável. Eu já tentei, inclusive eu já comprei ovos de outros criatórios, né? E aconteceu a mesma coisa. Eu até achei que era a minha genética, que era falha, mas não é. A questão não é a minha genética, a questão é a genética do marreco de pompom. Infelizmente, né, tem criatórios que conseguem nascer, quase todos, mas a maioria não. Então é muito raro, mas por isso você não deve desanimar e continuar a criar os marrequinhos. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Um forte abraço, Deus abençoe e até mais, galerinha. Tchau.